E o mercado do feijão sofreu uma certa pressão aí nos últimos dias, mas o produtor está ali valente, estabelecendo um piso para as cotações. E a gente quer entender que movimento é esse e, mais do que isso, o que pode acontecer daqui para frente com os preços. Nessa análise, quem nos ajuda é o Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Está aqui já o Marcelo com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Produtor chegou num limite ali que ele saiu das vendas, Marcelo. Que limite é esse e por que aconteceu isso? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, produtores. É verdade, né? Os produtores colocaram um número que faz sentido, né? Na faixa de R$200 como número mínimo para uma mercadoria comercial. Comercial não, eu diria assim, uma mercadoria com um grão um pouquinho mais miúdo, né? Porque os grãos estão saindo agora excelentes, a cor está excelente. Então, eles têm aí, no mínimo do mínimo, R$200. E aí, claro, vão tentar 210, 215, é uma mercadoria um pouco melhor. É um momento delicado, é verdade, o produtor sabe, né? Todos nós sabemos que a gente está vivendo o período de maior oferta. Na semana passada, os produtores habilmente fizeram o quê? Principalmente lá no Vale do Araguaia. Começaram a flexibilizar, quase que não saiu, a questão do pagamento, né? Então, estava vindo 200 à vista, 200 até antecipado na rama, né, para colher em alguns dias. De repente foi 200 à vista, 205 dias, e chegou a ter 200 com 20 dias, por exemplo, mas não mudou o número. Pode acontecer, isso não vai ser surpresa se acontecer em alguns negócios abaixo disso, porque o produtor tem um custo variável ali dentro de um range, né? Porque alguns produtores fecham lá com R$6.000 de custo por hectare, o outro fecha com 7. Então, se vender a 180, 190, ele ainda tem uma margem, o outro vai esperar os 200. Um tem um feijão de escurecimento lento, ele vai administrar o tempo que precisar, aquilo fica como uma reserva de caixa dele, aquele feijão dentro do armazém, a hora que ele for vender vai ser um feijão bom. Existe também uma outra variável que é muito difícil de a gente mensurar ela de longe, que é o fato de nós temos muitos produtores no Brasil afora e, eventualmente, eles sabem e vão buscar os R$200. Mas se ele vender a 180, 190, ele vender o feijão agora, ele vai fazer um outro negócio que vai ser interessante para ele, ou vai comprar uma terra, ou vai liquidar uma conta com desconto, enfim. Mas o range é por aí. O que nos leva a acreditar, o atual momento, é que se você tiver uma redução dos R$200, seja ela qual for, de 15, de 20, de R$10, a partir do momento que os compradores sentirem que aquele é um novo limite, vai ter muita gente comprando. Eu tenho brincado até com o pessoal aqui que tem gente que vai arrumar 3 sogras para emprestar dinheiro, para comprar o feijão. A gente sabe que isso acontece aí no interior, as famílias se ajudam e tal, porque o feijão dá uma rentabilidade boa muitas vezes. Então, baixando um pouco esses preços, se eles vierem abaixo dos R$200, há uma sensação no mercado, há uma certeza no mercado, isso seja com comprador, com vendedor, com corretor, produtor, todos têm a sensação de que 200 é o limite. Cair um pouco disso, vai ser difícil cair muito. Aí o negócio é começar a comprar. Então, esse é o momento do feijão carioca. E por que é que o feijão carioca dá essa certeza para quem está operando nele? Porque um fator raríssimo está acontecendo, né? Nós temos o feijão carioca com preço bom, mas que ainda pode subir novamente. Nós temos o feijão preto sendo vendido por valores que em reais é recorde. Nunca se vendeu feijão preto no Paraná, R$260, R$270. E uma boa mercadoria no cerealista chegou a valer isso. O feijão calpi, normalmente nós temos ali o feijão carioca mais alto, o feijão preto um pouco mais baixo, e aí o feijão calpi, até porque ele é um feijão de custo mais baixo para produzir, uma série de fatores aí que fazem ele ser interessante. Ele está sendo vendido, dependendo da região e da qualidade, vai de R$150, 160, 170 lá no Mato Grosso, até algumas variedades, como o Pingo de Ouro, lá na Bahia, vendidos acima dos 200, 220, R$250. Então, esses fatores fazem com que o feijão carioca tenha sustentação nos preços dele.
né? Não tem muito motivo para ele ficar mais baixo. E o outro fator determinante é o fato de que a gente tem, como nunca, feijão de escurecimento lento. Então, o produtor é senhor dessa safra. Ele tem ali o produto e não tem uma necessidade de vender por conta de uma degeneração da cor do feijão. Isso não vai acontecer. Ô, Então, Marcelo, fica fácil de administrar. Mas a gente já tinha falado dessa possibilidade de acontecer, principalmente nesse momento de concentração de oferta. Quando que isso alivia, Marcelo? Essa concentração ela vai ser rápida, ela vai acontecer no mês de agosto. Ainda que, analisando os fluxos de oferta que vão acontecer nos meses de julho, agosto, setembro, você vê que julho, agosto, setembro, você tem superávit de oferta. A oferta é maior do que a demanda esperada. Porém, o que vai acontecer? A partir do momento que todos começarem a sentir que, opa, passou o pico da safra, o mercado começa a trabalhar diferente. E aí vai estar aberta a temporada de possibilidades de valorização. Por quê? Porque você tem, já no mês de outubro, novembro, você já tem um déficit esperado. Então, não vai ser surpresa se ainda durante o mês de setembro os preços comecem a refletir os fatos que vão acontecer em outubro. Isso não vai ser a primeira vez que, se acontecer, né? Não vai ser a primeira vez que isso vai estar chegando aí no mercado. Inclusive, a preocupação passa a ser, a gente tem, já começou a manifestar essa preocupação, inclusive para o próprio governo, para o Ministério da Agricultura, de que a nossa preocupação é agora com o abastecimento. Nossa preocupação você lembra lá no mês de abril, a gente comentou, né? Temos uma safra vindo, tinha gente comentando aí na imprensa de que tinha que ir nos armazéns e confiscar feijão e que o preço era absurdo, chamar Procon, isso lá em abril, mas nós tínhamos a possibilidade de entrada de uma safra. A quantidade que entrou foi menor do que a esperada, né? Já passou um bom tempo, iniciou a terceira safra e a gente sabe que não vai ter um volume assim tão grande. Então a gente já tem uma preocupação hoje muito mais de como vai fazer o abastecimento do que com o preço que o produtor vai vender. A gente já sabe que o produtor vai vender bem, né? Vai ter lucro. Isso já está garantido. Quanto de lucro? Os próximos dias vão dizer. Mas nós não temos um feijão barato para importar da Argentina. Lá em 2016, quando a gente viveu um momento de escassez, nós importávamos lá, naquela época, da China, dos Estados Unidos, do Canadá, além da Argentina. Esse ano, Estados Unidos... por que o México veio perguntar se o Brasil tinha feijão? Porque os Estados Unidos não têm, porque a China não tem. Então, é um momento diferente. Muito bem. E como você bem pontuou, com os alternativos aí também caros e imagino de difícil importação, né? A Argentina também não deve ter volume porque vai, pelo que eu entendi, participar desse acordo aí com o México, né, que está procurando o feijão, certo? Sim. Várias empresas, as empresas de feijão preto, elas são acostumadas a comprar lotes de feijão da Argentina. Então, vai lá e compra 40 carretas de feijão preto para manter o abastecimento. Não existe quem venda hoje na Argentina, realmente não existe quem venda 10 carretas. Eles estão vendendo em doses homeopáticas, 2, 3... dólar a 5 faz com que o feijão chegue custando em São Paulo R$280, R$290. E o pico da safra deles já foi em junho. Né? Nós já estamos agora em agosto. Então, o momento de maior pressão que o argentino tinha passou. É claro que existem outros problemas com feijão lá dentro, a questão da taxação que existe para exportação, etc., está causando outro tipo de problema lá para eles. Mas, olhando do nosso ponto de vista, do nosso problema, é esse. Quer dizer, o produtor não precisa ter preocupação com isso. E o feijão preto vendeu mais porque agora, há pouco tempo, o feijão carioca estava bem caro, acima dos R$300. Então, vendia mais feijão preto. Foi limpando os estoques do Paraná. Tínhamos uma quebra no Paraná. Então, esse é o cenário. Do ponto de vista do produtor céu de brigadeiro, né? Se você me perguntar até quando, eu não consigo enxergar o horizonte hoje, porque... ou onde que estão as nuvens vindo lá na frente, porque é céu de brigadeiro, você não vê nada na frente que possa atrapalhar isso, a não ser, lógico, que o preço suba muito e aí o consumidor vai dar uma freada, aí entra a imprensa,
a imprensa que não é bem informada, não sabe o que está acontecendo, na verdade. Então, inclusive, existe a necessidade do setor, nós temos colocado isso na mesa agora, inclusive com o Ministério da Agricultura, o Conselho Brasileiro do Feijão, a Câmara Setorial, de que nós temos que repensar o modelo de produção de feijão, levando em conta as mudanças que aconteceram tecnológicas aqui no campo e na área agronômica do feijão, e levando em conta as mudanças do mercado mundial e do mercado nacional também. E buscar, dentro dessa nova realidade, que nós sabemos que Conab não tem condições de comprar grandes estoques, o preço mínimo não é mais a melhor opção para a gente administrar esse mercado, nós precisamos sentar e conversar como cadeia produtiva agora com os produtores, com os empacotadores, enfim, estabelecer aí um diálogo para que nós possamos encontrar uma nova fórmula para trabalhar com isso. Me parece que vem aí o uso de papéis, né, o uso de investimentos privados, né? Então o papel do agro acaba, em algum momento, vai acabar se encaixando nisso para financiar um pouco essa produção maior no momento, para que possa abastecer um determinado outro momento, seja aqui ou seja no exterior. Então, agora, tem Marcelo, muita mudança acontecendo. Pois é, mas daí você fala dessa vinda dos financiadores privados aí para o setor. Mas o investidor, olhando para a cadeia, para o setor hoje, ele está disposto ou ele vai querer uma contrapartida? Veja só, a gente sabe que se tem algo que está sobrando no mundo, por incrível que pareça, hoje são recursos. Mas os recursos precisam enxergar onde é que eles estão colocando dinheiro. Né? Nós não vamos ter aí uma possibilidade de bancar parte da produção nacional de feijão sem dizer quem produz, aonde produz e como produz. Então, batemos de novo na questão da rastreabilidade. Né? Eles vão querer saber de onde está saindo. Então, eu vejo que uma grande exigência, eu enxergava até pouco tempo atrás, seria do consumidor em geral. Né? E agora me parece que não é só o consumidor, mas é quem põe o dinheiro também quer saber de onde sai. Tem questões de compliance, quer dizer, ele está investindo, bancando um setor que está de acordo com o momento mundial de sustentabilidade ou não. Então, não vai ser mais uma questão do produtor querer ou não. É isso, ou nós vamos ter um problema sério para quem ou comercializar isso, enfim. Não me parece que existe uma solução que não passe agora por esse funil aí, mas eu acho que o produtor tem condições de atender, sim. Então você usou duas palavras aí, rastreabilidade e sustentabilidade. Como é que está o setor nessas duas questões? Existem produtores que já vêm trabalhando isso em outras cadeias produtivas, então o produtor que planta algodão, mas na mesma matrícula planta eventualmente feijão em algum momento, ou tem lá naquela matrícula uma área que ele destina feijão. Existe o Soja Plus, né, que a gente tem visto aí, que tem vários produtores vêm se habilitando e atender esses protocolos. Então, uma matrícula que atende o protocolo de café, o protocolo de algodão, o protocolo de soja, também vai atender com 0, de percentual aí de adaptação, vai atender também as exigências de uma rastreabilidade de feijão. Então, nós não estamos crus, existe isso. Mas existe ainda um grupo de dirigentes de associações de produtores que são refratários à ideia. Eles não gostam dessa ideia de imaginar que feijão vai passar por isso. Por quê? Porque para chegar em rastreabilidade, você começa lá atrás pelo uso de semente. E o mercado de pirataria dá hoje muito dinheiro para alguns produtores. Dá muito prejuízo para a cadeia produtiva como um todo, porque não tem dinheiro, a gente já discutiu isso aqui, para pesquisa. Né? Então, chegou a hora de que ou o produtor entende, se adapta, ou ele vai ficar na poeira. Né? Ou as associações de produtores buscam conscientizar os seus produtores de que isso não é uma opção, isso é uma tendência, né? Ou nós vamos ter sérios problemas para abastecer o nosso mercado interno. Ele vai exigir isso. Né? Ô Marcelo, mas o não produtor... é uma coisa assim para daqui 10 anos, 15 anos. Não, gente, é para amanhã. O Covid acelerou as coisas. Mas o produtor, ele vê isso como oportunidade ou ainda encara isso como custo para a atividade dele? Custo a mais?
Olha, você tem vários estilos de produtores, né? Você tem produtores pequenos que já entenderam e já estão procurando, com o apoio de instituições, até ONGs, apoio para atender ali essas necessidades. Existem grandes produtores que estão silenciosamente buscando adaptar tudo que podem, porque eles já são demandados hoje pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério do Meio Ambiente. Eles são tão demandados que eles têm que pegar um checklist e já passar a lista, já vão vendo que eles estão atendendo muito daquilo ali, 70%, 60%, 80%. Então, alguns produtores, inclusive, são referência para nós. Eu acho que vale a pena, sugiro até, né, aproveitar, desculpa, mas sugerir uma pauta, né, por notícias, até conversar com um produtor dessa área, da área do feijão, que vem buscando fazer um esforço, né, até para mensurar qual é o tamanho do esforço que ele está vendo que está sendo feito. Mas existe, a gente tem produtores em vários estágios, né? Então, é claro que a opinião pública média, a opinião dos produtores, a média, se for perguntar, ninguém quer saber dessa conversa, né? Mas é parte da nossa missão, né? Eu vejo assim como o IBRAF, é parte da nossa missão alertar aquilo que precisa amanhã, depois da manhã, o ano que vem, né? E nós estamos vendo que, eu ouvi agora de manhã, durante o congresso da ABAG, um CEO comentando lá, nós estamos vivendo numa nova humanidade. Essa nova humanidade, eles estão falando de rastreabilidade, até quem puder, dá uma olhada depois no que foi discutido. Essa nova humanidade, ela quer saber de onde sai a comida dela. Já existia essa tendência, né? Agora, como eles colocaram, isso é condição que não se discute mais. Ah, mas isso é custo, é opcional. Não é mais. Nós vamos ter que dar um jeito de colocar o custo disso aqui, nós vamos ter que diluir esse custo. Então, se ele já está atendendo a demanda de um protocolo de soja, né, vamos diluir o custo desse produtor, né? Vai lá, diluir com o feijão também, né? E certamente isso vai mudar rapidamente. Você tem ainda o setor da indústria que não percebeu ainda, só que você encontra várias das marcas que são líderes no Brasil de comercialização, ainda que é bastante atomizada a venda, né, as marcas no Brasil, mas você tem várias marcas hoje que têm ISO e que atendem uma série de requisitos que os supermercados foram exigindo ao longo do tempo. E para que eles continuem atendendo isso, eles vão precisar que esse produtor também atenda. Então, longe da gente de imaginar assim, vamos trazer aqui alguma coisa, né, para o produtor gastar dinheiro. A gente sabe, ninguém tem dinheiro para gastar de bobeira, mas evoluir não é uma coisa que você decide se você quer evoluir ou não. Né? Se você quer permanecer no negócio, você tem que evoluir. Né? Então, em todos os setores isso está sendo acelerado. Uhum. E o que me chamou a atenção nessa sua fala é que é uma exigência que não é só mais do consumidor final, né, Marcelo? É do investidor também. E a gente sabe que cada vez mais aqui no Brasil a tendência é do governo deixar de participar de ser a mãe, né, a mãe de todos e bancar tudo e deixar a iniciativa privada fazer isso. Mas se a iniciativa privada não vê uma estrutura mínima que justifique o seu investimento e dê segurança para que ela faça aquele investimento também, não vai ser feito, né? Exatamente. É uma consciência que a gente tem que ter, né? Eles não vão vir carregar a gente no colo, né? Eles não vão vir carregar as propriedades rurais e dotar elas e, né, e o produtor ser ter ali a consequência sem arregaçar as mangas. Eles já arregaçam as mangas pra caramba, já sua pra caramba, tá? É um reconhecimento disso que é feito. E existe uma situação que a gente tem ponderado que é a seguinte, Alexander. Esse produtor de feijão faz muita coisa hoje. Quando você busca a rastreabilidade, você está contando a história daquilo que ele já faz. Então, inclusive no nosso marketing, seja aqui dentro para aumentar o consumo, seja lá fora, nós temos que contar essa história, vamos mostrar essa história para o produtor. E uma das formas é você ter a rastreabilidade, você está contando a história. De outras formas também a gente vai precisar e vai poder contar essa história daquilo que acontece. A gente tem uma história bonita desses produtores pioneiros, lindo, né? A gente fica contando eu para você, você para mim,
né, para nós aqui dentro do agro, né? Então, a rastreabilidade é o carimbo que vem em cima de toda essa história dizendo isso é bom, né? Esse produtor, ele está fazendo um trabalho bom, esse produtor tem lá a sua reserva legal, esse produtor não está desmatando, esse feijão está saindo de uma região que respeita tudo aquilo que essa nova humanidade exige, né? Então, não é piegas isso, gente. Isso é uma realidade trazida por essa, acelerada, eu diria, né, por essa situação aí da Covid. E não é questão de querer ou não, né? É uma questão, vamos lá, vamos trabalhar juntos para que isso tenha o menor custo possível e o maior resultado possível. Vamos colocar a Apex colocando uma luz em cima disso, vamos chamar a atenção aí da Abras e supermercados e tal, eles vão vir, eles vão apoiar, a iniciativa privada vai apoiar essa busca do produtor de chancelar isso. O pessoal do hortifruti já não discute mais. O pessoal do café, pergunta para eles se eles querem voltar ao que era 20 anos atrás, em termos talvez de algum saudosismo, talvez, mas hoje eles são obrigados a ter, e muitos têm uma rentabilidade muito melhor por atender esse tipo de demanda de alguns mercados. Então, eu sempre procuro ver a situação de um modo otimista, e até hoje, nos meus 56 anos de vida, não me arrependi, né? Vamos ter que passar por isso? Vamos. Então, vamos arregaçar a manga, vamos fazer acontecer logo e vamos ser os primeiros a ter o resultado disso. Gente, os nossos concorrentes no mundo, em Mianmar, em Madagascar, produtores de feijão na África, vão ter muito mais dificuldade de fazer isso do que vocês no Brasil. Então, nós temos aqui o próprio... Isso é interessante, nós temos um consumidor, né, 200 milhões de habitantes aqui, que vão ajudar a gente a fazer a lição de casa, né, a gente exercitar isso aqui. Então, quanto antes a gente se adaptar, melhor. Muito bom. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco. Vamos acompanhando esse mercado e vamos ajudando aí a mostrar quais são os caminhos para que, de fato, o setor aí entre numa nova era e, enfim, que essas novas conquistas elas sejam efetivas e, mais do que isso, eficientes, para remunerar melhor o produtor, para incentivar melhor o consumo, enfim, para trazer mais investimentos, por que não, para o setor também. São informações importantes que o produtor não pode ficar de fora dessa discussão e a gente vai fazer isso aqui mais vezes no Notícias Agrícolas. Por enquanto, obrigado, Marcelo. Que bom, e a gente aguarda os comentários dos produtores aí, perguntas, vamos ouvir o pró e o contra de tudo isso. Agradeço a oportunidade, né, para o Notícias Agrícolas. Obrigado, Alexandre. E estamos juntos, né? E viva o feijão brasileiro. Vamos lá, gente. Vamos fazer esse feijão ser ainda melhor do que já é. Se é que isso é possível. Isso aí. Abraço, Marcelo. Até a próxima. Abraço. Tá aí Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, trazendo, portanto, essa nova perspectiva de futuro para o setor. Se você não se adequar a essa nova realidade, você corre o risco aí de ficar fora da atividade. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.